Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. O programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida. Quais são as suas decisões? Como você toma uma decisão? O que você valoriza para tomar uma decisão? Nós temos que ter uma certeza. As nossas decisões devem estar submetidas às vontades de Deus. Porque a vontade de Deus é perfeita. A vontade de Deus é real, e na vontade de Deus há realmente garantia de sucesso. A pessoa que ama a Deus, a pessoa que se submete a Ele, ela é bem-sucedida na sua vida. Eu quero deixar um texto para você que se encontra em Provérbios capítulo 14, versículo 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Por esse texto nós vemos que nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões e os caminhos trilhados por nós, porque eles são extremamente perigosos. Ao nosso ver, parece que a gente está tomando uma decisão muito coerente, muito correta, mas no final nós entraremos por um problema muito grande. Mas o Senhor, Ele tem algo novo para a sua vida, algo perfeito para você e para mim. Então, antes de tomar uma decisão, submeta-se à oração e à palavra. A palavra vai levar você em segurança, a oração vai te trazer com mais intimidade com Deus, e você sempre estará propenso a ouvir a voz de Deus e não a sua voz. Que Deus te abençoe durante essa sexta-feira, que você possa ser tocado pelo poder da palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com a doutora Marta, a segunda parte desse programa, e a conversão, o momento que ela declara que Jesus Cristo é o seu Senhor, algo maravilhoso. Vamos então a essa entrevista. O programa Restaurando Vidas recebe mais uma vez a pediatra, irmã em Cristo, filha do Deus Altíssimo, Marta Burlamac. Deus te abençoe, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, pastor, é um prazer. Semana passada nós falamos da tua infância, do teu lar, né? Que metade era teu e metade não cria, mas uma fome de Deus, um desejo que você tinha, e quando chegava ali na Semana Santa, você via aqueles filmes de sessão da tarde falando do amor de Jesus, e você tinha uma grande paixão por aquele personagem até então, era um personagem para você. E nós chegamos também até a separação dos seus pais, momento que, pelo relacionamento difícil, você foi, bem dizer, convidada a se retirar da sua casa, a dificuldade financeira foi muito, né? Você teve que até dar aula particular para completar a renda, e você despertou um grande sonho, né, de trabalhar com crianças. Por isso a especialidade veio antes do curso propriamente. Exatamente. A pediatria, ela foi mais prazerosa do que a medicina, Com né? certeza. E chegamos também na dependência de medicamentos sua, certo ou não? Certo. Que foi liberta por Cristo Jesus num determinado dia, uma visitação de Deus na sua vida. E eu queria continuar agora falando um pouquinho mais sobre essa necessidade de ter Cristo Jesus como Salvador, até então desconhecida. Já havia algumas manifestações do Senhor, mas o coração estava não estava propício para a semente boa germinar. Daí para diante, para onde nós vamos agora? Bom, pastor, assim, no caminho nessa história aí se passaram muitos anos, né? Aí eu já cria em Deus, e isso já me ajudou muito, já me resgatou, tanto que nunca mais precisei de qualquer tipo de remédio para dormir ou para qualquer outra coisa, nem nunca mais duvidei da existência de Deus. Ao contrário, a minha fé foi lindamente, milagrosamente, ela se tornou forte e plena após aquela visitação, mas eu não estava ainda completa.
E os anos foram se passando, eu crendo, eu lendo, mas sem nenhum cunho religioso propriamente dito, numa busca atropelada por uma vida de muito trabalho, como a maioria das pessoas, né? Mas não era ainda o que eu posso dizer hoje que era um encontro verdadeiro, né? Certo. Quando, há 1 ano e meio atrás, eu, por uma circunstância muito ruim, por alguns amigos meus médicos terem sido envolvidos equivocadamente, a meu ver, numa situação muito delicada, e me deu uma vontade, um desespero de ajudar eles de alguma forma, bem como deu a outras pessoas, e nasceu um grupo que a gente falou, bom, nós temos certeza da inocência deles, o que a gente pode fazer para ajudar essas famílias e esses colegas? A gente falou assim, orar. A única coisa que ninguém aqui é importante, ninguém aqui, a gente só pode orar, para que Deus faça a justiça dele. Que eu acho que esse episódio, como alguns que eu vivi na minha vida, consolidaram uma certeza que eu falo sempre. Eu não creio nada na justiça dos homens, eu creio na justiça de Deus. Para mim isso é muito forte, eu creio na justiça de Deus. Então nós começamos a orar e dentro desse grupo, composto por vários médicos e outros familiares. não médicos, e os familiares, né, as esposas envolvidas, esse grupo se reunia diariamente. Nós nos reuníamos todos os dias, por 5, 6 horas, sem exceção, orando, e que era o objetivo inicial, mas a riqueza desse encontro, né, que eu acho que foi onde Deus realmente me levou para o ponto onde Ele queria, foi que nós estudávamos a Bíblia. E esse estudar da Bíblia, que era uma dificuldade minha, porque eu era uma fervorosa, apaixonada pelo Novo Testamento, mas não entendia aquele Deus do Antigo Testamento, não entendia que o Antigo Testamento mostrava o caminho de Jesus. A senhora tinha até um antagonismo com o Antigo Testamento, né? Um antagonismo mesmo. Eu sou muito confrontado, às vezes, em perguntas, até perguntas iradas. Pô, aquele Deus que mandava destruir famílias, mandava matar crianças, animais, esse não é o Deus que eu quero. As pessoas, às vezes, elas vêm contra mim, mas só você entende isso quando crê mesmo nele, né? Por isso é que tudo tem um momento exato, por isso que eu digo que Deus foi muito caprichoso comigo, eu sempre falo isso. Deus Ele foi foi muito caprichoso e muito amoroso. E muito amoroso. Ele veio me mostrando, me preparando o caminho, que esse Antigo Testamento realmente, ele bloqueava a minha relação com a Bíblia, ele bloqueava a minha possibilidade de me entregar de uma forma mais plena à palavra. E eu sabia que era esse o bloqueio, eu verbalizava isso, eu falava que minha dificuldade era o Antigo Testamento. E por Deus a coisa, claro que assim também, porque havia uma irmã ali, né, 3 irmãs que decompondo o grupo, que não era um grupo com o fim de me ajudar religiosamente, o fim era ajudar os nossos amigos, mas o ganho foi para todos, porque, na verdade, no meu caso particular, o meu ganho foi exatamente esse encontro, porque harmoniosamente, sem eu sentir, sem eu perceber, nós começamos a estudar muito a Bíblia e a Bíblia foi ficando coerente. É uma coisa assim, milagrosa, pastor, porque aquilo que eu lia e para mim não fazia sentido, rejeitava, aquilo foi ganhando uma coerência, um entendimento histórico até, do porquê de tudo aquilo. Aquilo foi ganhando uma clareza na minha cabeça, foi uma revelação fantástica. E aí eu passei por cima do que era o meu único empecilho. Você venceu. Exato. Mas a Bíblia se tornou absoluta para você. Se tornou. Ela se tornou. E isso era uma coisa que, para mim, 40 e tantos anos, eu não podia imaginar que isso fosse acontecer, porque eu sempre achava aquele Deus muito cruel. Agora, interessante isso. As pessoas, às vezes, querem ter um relacionamento maravilhoso com Deus. A gente vê as pessoas falando, olha, eu quero ser usado por Deus, eu quero que Deus use da minha boca para falar, eu quero que Deus use das minhas mãos para abençoar, para curar. Mas as pessoas não querem estudar a palavra, não querem investir. Você falou que nesse grupo, né? Conheço a sua pastora nesse grupo, uma pessoa maravilhosa. Depois, se você me permitir, eu falo até o nome dela. Eu adoraria. Ou você mesmo diga. As pessoas não querem o custo, elas querem só o benefício. E o custo de buscar um relacionamento íntimo com esse Deus, de aprender dele, de desejá-lo em prática. E você pagou esse custo. Com certeza, mas eu não paguei. Você ganhou? Eu só não gosto de Foi de graça? Foi de graça. Foi uma bênção. Foi só ganho. Então, quer dizer que essas horas que você deixou de dormir, de descansar, foi um investimento? Total investimento em mim. Eu não paguei por isso.
Glória a Deus, né? Porque eu acho tão difícil as pessoas quererem investir tempo em Deus hoje, né? A gente prepara filhos para falar inglês, falar alemão, japonês, fazer ginástica, fazer tudo, mas não prepara o filho para a palavra do Senhor. E isso talvez tenha sido assim, além do meu ganho próprio, eu como mãe e uma mãe apaixonada que eu sou, eu acho que o maior ganho que eu tive foi com os meus filhos. Porque assim, nesse movimento de acompanhar todos os dias, foram 31 dias, todos os dias, 5 a 6 horas por dia, todas as noites. E depois disso, até então, até agora, se manteve uma média de 3, 4 vezes por semana. E os meus filhos acompanharam tudo, os meus menores. Né? O grande não, porque ele está em Belo Horizonte fazendo faculdade, mas os menores acompanharam tudo. E eu vi nascer neles a mesma paixão que eu tinha por Jesus. Então, eles estudaram junto, eles acompanharam os estudos, eles aprenderam isso. E eles voltaram a vida deles para Jesus. Espontaneamente. Isso é uma coisa muito interessante da gente mostrar aqui, porque hoje as pessoas se preocupam muito com os seus prazeres, não é verdade ou não? Verdade. O que eu vou fazer no meu lazer, o que eu vou fazer na minha vida depois que eu me formar, mas eles já estão apaixonados, investindo também tempo ali para buscar o Senhor. Então, e já faz parte do dia a dia deles. Eu percebo neles, o que eu fico mais feliz, assim, né, mais grata a Deus por ter feito na vida deles, é que eles têm, como eu, uma genuína vontade de agradar a Jesus. Mas não é agradar a Jesus achando que se não agradar, Jesus vai castigar. Eles não têm essa visão. Eles agradam a Jesus por amor a Jesus. Esse que é o bom, não é verdade ou não? É isso que é me desinteressado. encanta. É desinteressado, é por amor a Jesus. A vida deles é Jesus. Eles falam sempre, está presente nas pequenas atitudes. Então, quando eles vão tomar uma decisão que os colegas lá pressionam, eles falam, pô, mas eu preciso agradar a Jesus, eu não posso ir nessa conversa. Exatamente, mas eu acho que é isso que faz um diferencial hoje mais importante do que nunca. Né? Não são regras. Não. O caráter dele que foi transformado em Cristo Jesus. É isso que eu acho fantástico. Agora, há mais ou menos aí uns 6 meses, a senhora resolveu descer as águas. Isso. Por que a senhora resolveu? 4 meses. 4 meses? Porque foi assim, isso foi crescendo dentro de mim, eu fui entendendo, a Bíblia foi sendo lógica, e junto com esse crescimento, fui vendo meus filhos, naquilo tudo, junto com o crescimento, com o amadurecimento dessa minha relação com Deus, com esse ganho de intimidade com Deus, começou a surgir uma necessidade que eu falei, gente, eu tenho que anunciar ao mundo. Eu tenho que anunciar ao mundo essa coisa maravilhosa que Deus está fazendo na minha vida. Porque, pastor, eu sempre fui alegre, brincalhona, mesmo com a vida ruim. No modo geral, eu era mesmo alegre nas lutas. com os problemas, eu era alegre, brincalhona, e verdadeiramente, não fingia alegria, sabe? Deus me deu um coração muito capaz de passar por cima das dificuldades. Deus foi muito bom comigo. Mas eu tinha essa alegria toda, tinha esse caminho todo, mas tinha que ter um completar ali, que eu não sabia exatamente aonde eu ia encontrar. E esse completar foi um processo que veio se tapando, quando eu tive essa revelação, as coisas vieram caminhando. Mas chegou uma hora que aquilo já não me bastava. E eu precisava falar para todo mundo, olha... Professar a fé. A minha alegria, a minha felicidade, eu sou uma médica, eu tenho filhos maravilhosos e saudáveis, eu tenho uma situação financeira razoável, mas a minha paz e a minha felicidade eu só conquistei agora. Agora que o negócio... Quando realmente Jesus tomou conta da minha vida. Amém. E Ele tomou conta no dia que eu virei para Ele e falei, toma porque eu sou tua. Amém. E aquele dia que você desceu as águas foi um momento muito lindo, né? Eu tinha que fazer esse manifesto. Porque ali você declarou sua fé em Cristo Jesus. E todo aquele que crer e for batizado será salvo, Exatamente. Né? Então você completou aquilo que o Senhor ordenou a você. Aí eu comecei estudando, eu comecei a ver o que era o batismo. E aí eu comecei, na verdade, isso assim, nessa célula onde nós estudávamos, ninguém forçava nada, foi um encontrar natural, né? Por isso acho que foi tão bacana. E aí eu perguntei para a irmã Francisca, que é a doutora Francisca, que foi a... É a pastora desse grupo, ela que cuida desse grupo, ela que pastoreia aquelas ovelhas do Senhor, né? Minha eterna gratidão a ela, fui enviada por Deus para a minha vida, com certeza. E a doutora Francisca, eu falei para ela, para a Tereza Cristina, que também é uma outra irmã, que também conhece profundamente a Bíblia e vive voltada para Deus,
e para a tia Maria, que também são as três, na verdade, que encaminharam a gente, né, sob o comando maior da doutora Francisca, mas as três é que nos ensinavam a Bíblia, que nos ensinavam a palavra, né? Então, uma vez eu sentei com as três, há 4 meses atrás, e falei assim, olha, estou pensando em batizar. É porque eu preciso declarar o que aconteceu na minha vida. Eu preciso declarar que a minha vida já não existe mais longe de Jesus. Eu preciso colocar isso claro para mim e para Deus. Não era uma satisfação externa, era uma coisa minha. Eu precisava falar, é meu com Deus. E o batismo para mim era uma manifestação dessas. E quando eu falei isso, elas me explicaram e ficou mais claro para mim a importância de fazer isso e perguntaram aos meus filhos. Elas perguntaram sim, eles não sabiam que eu estava pensando em batismo. Elas perguntaram para eles. E os dois, um de 10, outro de 11 anos, eles pediram, eu falei assim, vamos pensar, pode responder amanhã? E na mesma noite, depois que nós oramos, nós fomos para casa, oramos, e estavam dormindo, um me acordou, falou assim, mãe, eu quero ser batizado. E no dia seguinte de manhã, o outro falou, mãe, eu quero ser batizado. Isso plenamente conscientes do que era o batismo, do compromisso que eles estariam assumindo. Porque hoje está um batismo de qualquer jeito, né? Exatamente. Só fala e vamos para frente, não. Não foi nada isso. disso. Tem que ter um encontro real. Um encontro real. E os dois falaram que queriam. Então, assim, o dia do meu batismo, que eu tive o prazer de ser feito na sua igreja, né? Que foi, aliás, um pedido meu, por me identificar muito com a igreja do Kennedy, ele foi um momento de maior emoção da minha vida. E foi lindo, né? E hoje eu fico pensando, eu estava falando com a Francisca, com a tia Maria outro dia, eu estava falando, engraçado, tia Maria, eu chorei, acho que eu nunca tinha chorado tanto na minha vida, né? Eu chorei o tempo todo. E eu chorei porque eu senti que ali eu realmente estava selada pelo Espírito Santo. Amém. Eu senti isso. Glória a Deus. E não, agora completou. Amém. Eu sou de Cristo e acabou. E é interessante entrar você, meus 2 filhos. Né? Doutora Francisca, sua pastora do grupo. Isso. E os 2 filhos, né? Foi o momento e mais foi lindo o da minha vida. batismo ali da família, né? E tem um versículo que está lá em Atos capítulo 16. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Aquele versículo é uma verdade na sua vida, né? Total. Porque foram os 3 ali no momento maravilhoso. Vale a pena viver para Jesus Cristo? Eu vou ser um pouco mais radical, até porque eu sou uma pessoa de pensamentos muito firmes, pastor. Só vale a pena viver por Jesus Cristo. Amém. Então, essa pessoa que está assistindo o programa Restaurando Vidas, o que você fala para ela hoje? Talvez ela está em dúvida, talvez há um vazio no coração. Qual a palavra que você deixa para ela? Bom, eu acho que eu só posso dizer uma coisa. Teria muitos motivos para ser feliz, né? Como eu disse, uma carreira bem-sucedida, filhos saudáveis. Mas sem Jesus não há felicidade verdadeira, não há paz verdadeira. Aquela paz que excede toda compreensão a gente só encontra em Jesus. Mas eu questiono muito, meu lado crítico, questiona muito essa coisa de dizer, eu estou em Cristo sim, eu vou no culto ou na igreja no domingo, né? Eu rezo um Pai Nosso antes de dormir. Eu não estou falando disso, eu estou falando de uma coisa muito maior. Eu estou falando da gente colocar Jesus em cada atitude da gente, o dia todo, amar esse Jesus profundamente e saber que amar é seguir os ensinamentos dele, que são maravilhosos. Amém. E nos protege. E nos protege. Que Deus te abençoe. Amém, pastor. Sei que você vai estar mudando o nosso país agora, mas aonde você for, seja cristã, autêntica e legítima. E o cristão autêntico, ele está pronto a dar sua vida por Cristo Jesus. Aonde você estiver, com a sua família, com os seus sonhos, que Jesus Cristo seja a prioridade na sua vida. Amém. Que Deus abençoe todo o seu viver, toda a sua casa, toda a sua descendência, em nome de Jesus. Amém. Amém? O programa Restaurando Vidas volta já já. Não sai daí.
quero trazer uma palavra para você, que está passando por um vale, que está passando por uma situação difícil, que talvez a sua esperança esteja totalmente esgotada. Talvez agora o seu pensamento seja: olha, Senhor, pode levar a minha vida porque ela não tem mais sentido. Eu quero dizer para você, não desanime, não se desespere, deixe Deus tratar o seu coração, porque o desejo dele é cuidar de você. Para isso eu quero ler um texto que se encontra em Isaías capítulo 58, versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque o teu consolo é perfeito. Muito obrigado porque a verdadeira segurança está em ti e nós queremos nos submeter à tua vontade. Nos ensina a ser cada vez mais obedientes à tua palavra. Para aqueles que são obedientes à promessa, Senhor Deus. Isaías 58 declara que nós não podemos ser falsos adoradores, mas verdadeiros adoradores, porque assim o Senhor cuidará de cada um de nós. Abençoe essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Experimentar o cuidado de Deus é algo maravilhoso. As pessoas estão tristes, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão com problemas no seu lar, com problemas no relacionamento, descontentes com a situação da nação. Isto tem ocorrido nos lares. Mas o que você pode ter de especial em meio a tudo isto? A palavra do Senhor diz que se nós rompermos com as ligaduras da impiedade, que se nós buscarmos agradar a Deus através de uma atitude verdadeiramente cristã, que se nós rompermos com as escolhas do mundo, há uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Você quer as bênçãos de Deus sobre a sua casa? Se submeta a Deus, busque obediência, busque o temor verdadeiro a Deus e você vai entender que Ele cuida de você. O verso de número 11 do capítulo 58 de Isaías diz: o cuidado do Senhor, a direção do Senhor para a sua vida, você que o teme verdadeiramente, será contínua. Todas as pessoas buscam direção, buscam o que fazer para melhorar as vidas, mas quando nós estamos debaixo das asas do nosso Senhor, nós podemos experimentar o cuidado contínuo de Deus, nos trazendo direção. Quantas vezes você tem dúvida para responder a uma questão, para tomar uma decisão com os seus filhos? Quantas vezes você tem dúvida para escolher uma profissão? Mas aqueles que se submetem a Deus, aqueles que são realmente seus filhos, diz a palavra, o Senhor te guiará continuamente. Às vezes, no momento difícil da sua vida, você recebe uma pessoa que te dá uma direção, que te traz um cuidado, mas essa pessoa logo some, você talvez não a vê mais, ou uma outra oportunidade que você precisa, você não vai tê-la perto, porque ela está ocupada com seus afazeres, mas a palavra de Deus diz que haverá um cuidado contínuo, um direcionamento contínuo de Deus sobre a sua vida. Deus sempre contigo. Essa é o primeiro benefício de Deus nesse versículo. Fartar a alma até em lugares áridos. É interessante quando você encontra um cristão passando por uma prova e você pergunta como é que você está, ele fala, está tudo muito difícil, está tudo muito ruim, eu não quero nem conversar, aí você desanima até com a fé dessa pessoa, não é? Você pode desanimar até com Deus dessa pessoa. Mas a palavra do Senhor diz que a nossa alma terá fartura até em lugares áridos, até em provas difíceis. E eu queria falar para você que está passando pelo vale nesta manhã, que você que está passando por um deserto na sua vida, há muito perigo no deserto, há muito desconforto no deserto. O deserto deixa as pessoas com muito frio e com muito calor. E eu quero dizer para você, se você estiver em Cristo Jesus, se você for um real cristão, a sua alma vai ter fartura,
você vai responder da seguinte maneira: eu estou passando por um vale, mas louvado seja o nome do Senhor, eu tenho a garantia em Cristo Jesus, e o meu coração está tranquilo, porque Deus é o Senhor da minha vida, e há uma promessa, Ele cuida da minha vida, Ele me direciona, e Ele dá fartura à minha alma. A minha alma não está angustiada, mesmo passando por uma luta, porque Deus é a minha suficiência. Tudo posso naquele que me fortalece. Tanto sei ser humilhado quanto exaltado, passar por escassez como por abundância. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha suficiência é o Senhor. Você já experimentou disso? E continua aqui: fortificará os teus ossos. Você vai ter vigor, a sua vida vai ser uma vida de decisão em Cristo Jesus. Nós encontramos com as pessoas hoje, as pessoas estão prostradas, as pessoas estão sem reação diante da situação, as pessoas estão acabadas, maltratadas. A palavra de Deus diz para aqueles que creem, para aqueles que amam o Senhor, para aqueles que não têm falsidade no seu relacionamento com Deus, Ele vai fortificar os ossos, Ele vai te dar ousadia, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar vigor, porque você é filho dele. Você já experimentou isso? Buscar força no meio da fraqueza? Assim como nos heróis da fé de Hebreus capítulo 11, Deus quer fazer isso com você. Deus quer cuidar de você de uma maneira especial. E a palavra do Senhor diz: serás como um jardim regado. Um jardim regado, ele é cheio de vida. Um jardim regado, ele tem beleza. Um jardim regado, ele tem produtividade o ano todo. Um jardim regado, ele está sempre florido. A vida de um cristão genuíno é assim. Você olha para a pessoa, talvez ela seja de uma renda simples, de um baixo poder aquisitivo, mas quando você entra na casa de uma pessoa que se submete ao Senhor, que ama o Senhor verdadeiramente, você nota que nessa casa ali há algo maravilhoso, há o cuidado de Deus. É como um jardim regado, é bonita, é limpa, é arrumada. Assim é o coração de uma pessoa que é apaixonada por Deus. Ela não precisa buscar nos vícios, ela não precisa buscar nos prazeres transitórios da vida. A sua alma está farta, a sua vida está produtiva. As pessoas, elas têm que ser como Caleb, quando ele tinha 85 anos, que ele recebe a porção da sua terra, ele diz: o Senhor me conservou com a mesma saúde quando eu tinha 40 anos de idade, 45 anos de idade, e agora eu estou pronto para mais lutas, eu quero mais desafios para a minha vida, eu quero glorificar a Deus no meu viver. Olha, a sua vida pode ser assim. Talvez você esteja dizendo: mas eu não estou sentindo isso que você está falando. Comece a buscar na palavra do Senhor, comece a orar: Senhor Deus, eu quero que esse versículo seja uma verdade, uma constante na minha vida, eu quero ser apaixonado por Ti, eu quero experimentar o melhor de Deus na minha vida. Você vai ter uma resposta de Deus, eu tenho certeza disso. Deus não rejeita a oração, e Ele termina dizendo: e a sua vida será como um manancial cujas águas jamais faltam. Eu converso com muitos cristãos e a vida dele espiritual parece um eletrocardiograma, né? Hora está em cima, hora está em baixa, hora está em cima, hora está em baixa. A Bíblia chama de cristãos de ânimo dobre, né? Vacilante, né? Ou muito apaixonados por Jesus, ou muito frios, ou muito apaixonados, ou muito frios, sempre inconstantes. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que o amam em verdade, aqueles que o adoram em espírito de verdade, serão como um manancial. O manancial, ele não deixa de jorrar, ele não só apenas se supre, mas ele fornece algo para as outras pessoas. As pessoas começarão a ir até você para buscar um conselho, uma palavra de Deus. Você vai ser uma bênção na vida de outras pessoas. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, prospere essa vida espiritualmente em primeiro lugar. Que ela seja uma vida apaixonada, Senhor Deus. Se tiver alguma coisa que ser corrigida nessa vida, vamos corrigir agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Senhor Deus, que essa pessoa tome uma decisão de erradicar do seu coração tudo aquilo que não é teu e que ela experimente esse versículo 11 como uma constante na sua vida. Eu abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Ame a palavra de Deus
em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar.